Boa noite, meu irmão e minha irmã, amigo e amiga, seja bem-vindo a mais uma pregação da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Ainda não estamos reunindo no templo, mas estamos juntos em um só Senhor. Hoje, dia 17 de maio de 2020, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra do Senhor. O texto que vamos compartilhar hoje se encontra na primeira Crônicas, no livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14, tá bom? Vamos abrir? Diz o texto assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Vamos orar? Pai, obrigado por cada irmão, irmã, família, amigo e amiga que está vendo e ouvindo esta pregação. Também somos gratos por esses dias que o Senhor tem nos dado, pelas noites, sabedores de que Tu és um Deus soberano, que está governando, que está cuidando de toda a criação. A Ti nós damos honra, louvor e glória nesse dia. E pedimos que a palavra do Senhor possa iluminar, capacitar, edificar, trazer, Senhor, vida a esta família. É a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse é um texto formidável para esses dias que nós estamos vivendo. Deixe-me colocar primeiro aqui o contexto histórico para você entender um pouquinho do que nós queremos dizer. O tema que eu quero propor para você é o poder de Deus em nossa fraqueza. Nós estamos vivendo dias dessa pandemia, é a questão de uma questão mundial, e vamos vendo que o recurso humano são limitados. Os recursos humanos são de fato limitados. Basta Deus trazer de fato uma questão viral, basta Deus fazer com que as nuvens derramem água, ou basta Deus fazer com que o sol esquente bem. Nós estamos perdidos. Ou seja, somos fracos em nossas limitações, somos fracos em nossa capacidade humana. Diante então disso, da nossa fraqueza, há um poder soberano, excelso, grandioso, que abençoa. Há um poder excelso, grandioso, majestoso, que opera milagres. Há um Deus que é provedor em meio às circunstâncias difíceis. Nós vamos encontrar no livro de Crônicas a sua autoria. Ela não tem um autor específico. Se você fazer um estudo minucioso, você vai encontrar que há divergências. Alguns querem atribuir o livro de Crônicas a Esdras, outros a Neemias, mas no final de toda a discussão não se tem um autor específico. E dentro do contexto nós vamos chamar o autor de o cronista, aquele que está relatando. Então esse cronista, ele de fato é aquele que está examinando o assunto daqueles dias. E nós vamos ver que basicamente esse texto, na sua data mais recente e mais antiga, vai datar mais ou menos 538 e 330 a.C. O propósito do livro de Crônicas tem um propósito muito importante. É demonstrar que, em primeiro lugar, que o verdadeiro Israel de Deus era aquele perpetuado no reino davídico, da herança de Davi, de Judá, e representando agora esse propósito, a
descendência de Davi, o reinado de Davi, de fato mostra o verdadeiro Israel, pela comunidade agora pós-exílica que provinha dele. Então tudo indica que o cronista, escrevendo estas palavras, estava escrevendo a um povo que viera pós-exílio, e agora o propósito do cronista é dizer a este novo Israel pós-exílico que a linhagem davídica, o reino davídico de Judá, o Israel de Deus, esse sim é o verdadeiro sentido da adoração. Por quê? A divisão do reino com Salomão foi, portanto, mais uma questão espiritual do que política. Considerava-se que haveria uma rebelião no reino do norte, onde se teve 2 momentos de adoração, tanto em Samaria como em Judá. Então o cronista considera a rebeldia propositada contra a dinastia davídica naqueles dias. Por isso que o propósito de Crônicas agora escrevendo é reforçar a dinastia davídica, a Jerusalém, o reino do sul, aonde você tem o verdadeiro Israel de Deus, que é expresso através das tribos de Judá e de Benjamim, junto com a maioria dos levitas. Então o cronista quer reforçar que este povo agora tem um verdadeiro sentido na caminhada. E nós adentramos então nesse livro, reforçando a linhagem davídica de que o verdadeiro Israel de Deus tem essa descendência, e aonde Jerusalém deve ser o centro da adoração. Então o cronista traz essas menções para que o seu povo agora possa relembrar tudo aquilo que Deus fez. Quero chamar a sua atenção aqui para o capítulo 13, que é o contexto anterior que nós estamos meditando. Se você olhar o contexto anterior de 1 Crônicas capítulo 13, você vai encontrar dos versos 9 a 11 a ira divina contra Uzá. Deixa eu explicar o contexto anterior para você entender aonde nós queremos chegar. O cronista especificou aqui que a ira de Deus que veio sobre Uzá é estabelecida pela santidade do próprio Deus. Uzá teve a boa intenção de não deixar a arca cair, mas no momento que Uzá encosta na arca, ele é consumido. Ou seja, Israel já havia demonstrado negligência contra a santidade do divino Deus Yahvé. Então esse ato de Uzá, de tentar pegar a arca, mostra e demonstra que esse Deus é um Deus puro, um Deus santo, um Deus que de fato requer santidade. Então, para os leitores daquela época, o cronista está mostrando que a adoração não pode ser incorreta. A adoração deveria ser correta, deveria seguir os seus preceitos. Então, nos dias de Esdras, Neemias, a impureza na adoração elevou novamente o povo a patamares que não eram bons. E o cronista, então, escrevendo, relata de que esse momento da história agora é o momento de lembrar de que esse Israel de Deus, da linhagem davídica, aonde se deve adorar o Deus verdadeiro, deve ter um momento também de ter vida santa, de ter uma vida maravilhosa e correta diante de Deus. Então, a resposta então à morte de Uzá foi oposto à celebração de Davi no verso 8. Se você olhar no capítulo 13, verso 8, você vai encontrar basicamente assim: Davi e todo Israel alegravam-se perante o Senhor com todo o seu empenho, em cânticos, em harpas, com alaúde, com tamborins, com símbolos. Mas um pouquinho à frente, Davi então celebra, um pouquinho à frente acontece o episódio de Uzá. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui nós vamos entender que Deus está mostrando que de fato Ele é um Deus santo. E aí você vai ver então que Davi então tem a intenção de transportar a arca do versículo 12 ao versículo 13, tá? E nessa narrativa a atenção do transporte da arca é demonstrado.
e é um ponto que não acontece de fato ali a arca sendo levada, porque Uzá é morto, e para a arca, na esperança de transportar para a cidade. Aqui é interessante nós olharmos um ponto de que Davi temeu ao levar a arca depois do episódio de Uzá, porque demonstra que as celebrações que ele fizera antes, mas agora com o ato de Deus sobre Uzá, Davi teme levar a arca. Então a esperança de se transportar a arca imediatamente para a sua cidade não foi possível. Então Davi temeu, e quando então Davi teme, a arca então é deixada na casa de Obed-Edom, que é o texto que você está aqui inserido comigo, tá bom? Então a casa de Obed-Edom, tudo indica que Obed-Edom era um homem respeitado, um homem abençoado. O José, nos seus relatos, diz que possivelmente Obed-Edom era um levita. Então aquilo que Davi tinha pensado que seria algo que daria certo em levar a arca, celebração, acontece o episódio de Uzá, a arca então é deixada na casa de Obed-Edom. Para Davi foi um fracasso, mas para a casa de Obed-Edom foi de fato uma bênção. Então, o final negativo dessa história falou diretamente aos leitores pós-exílicos. Os irmãos que estão ali agora de volta estão entendendo agora que a adoração a esse Deus não poderia consistir de qualquer forma. Não poderia. Então essa é a tentativa de Davi trazer a arca, uma vez que ela fora tomada pelos filisteus, e a praga então abaixou sobre a cidade dos filisteus. Os filisteus então dão uma oferta pela culpa, e a arca então é recuperada, e Davi tenta trazer essa arca para Jerusalém. Então nesse episódio todo acontece que a arca fica na casa de Obed-Edom, e aí mostrando que para esses irmãos que estão no pós-exílio, voltando, o culto a Deus não pode ser de qualquer forma, não pode se brincar com Deus, embora a intenção de Davi seja correta, mas o seu método de execução não foi correto. O cronista então coloca de fato o propósito de ressaltar que objetos sagrados precisavam ser consagrados e precisavam ser carregados somente por pessoas qualificadas, de acordo com a lei e com o mandamento. Assim então Uzá foi consumido, e onde a arca então foi parar na casa de Obed-Edom. Depois então disposto esse contexto, então Davi chega nesse momento para levar a arca para a casa de Obed-Edom. Aqui eu quero fazer uma ilustração. Imagine você sendo Obed-Edom, o rei, a comitiva, todo aquele povo caminhando com o rei Davi, na levar a arca, e alguém bate na sua porta, e você abrir a porta, encontra com o rei, encontra com a comitiva, e o rei dissesse a você: desculpa-me, Obed-Edom, eu sou o rei Davi, e aconteceu um episódio aqui com a arca, e eu gostaria que deixasse a arca na sua casa. Mas Obed-Edom, não sabendo do todo ocorrido, e tendo aquele privilégio, recebe a arca em sua casa, e a arca então é deixada na sua casa, que é o texto que você está ensinando comigo hoje. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. A pergunta é: o que havia de tão especial sobre a arca, que quando ela foi deixada na casa de Obed-Edom, toda a sua casa recebeu a bênção? A arca da aliança era a representação máxima da presença do Deus vivo e a presença do Deus que se revelava a Israel. Então, nesse exato momento, o que ficou na casa de Obed-Edom era um objeto cobiçado, era um objeto intimamente e profundamente cultuado pelo povo de Israel. Ali, de fato, se via a presença de Deus. Com esse princípio, eu vejo que a resposta a arca
de fato continha a presença e o poder de Deus, ficaram na casa de Obed-Edom. Poder de Deus em nossa fraqueza, esse é o nosso tema. Poder de Deus em nossa fraqueza. Humanamente, Obed-Edom, Davi, demonstram fraqueza. O próprio Davi, com toda a cerimônia que ele fez, está demonstrando uma fraqueza humana, que não se pode conter a santidade, a soberania, o poder de Deus. Então, o poder de Deus operando na nossa fraqueza pode, de fato, trazer bênçãos. Eu gostaria de trazer 3 princípios para você. Rapidamente, 3 princípios para a sua vida, homem, para a sua vida, mulher, para a sua vida, jovem, família, igreja. Então, vamos lá. O primeiro princípio é o seguinte: a presença e o poder de Deus mudou a vida familiar de Obed-Edom. Quando a arca, que simboliza a presença de Deus, foi deixada na casa de Obed-Edom, diz a Bíblia que toda a sua casa foi abençoada. Aqui eu vejo o primeiro princípio: a presença e o poder de Deus mudou a vida familiar de Obed-Edom. Então, a Bíblia declara que a casa de Obed-Edom e tudo que estava nela foi abençoado. Você imagina? Tudo foi abençoado. Se naqueles dias tivesse lá o cachorro, o papagaio, o periquito, o vizinho, o tio, a tia, na casa dele, diz que toda a sua casa foi abençoada, tudo que ele tinha. Interessante. A Bíblia declara que tudo que ele tinha, a sua casa foi abençoada. Agora, eu não acho que a vida desse homem era perfeita. A Bíblia diz que ele foi abençoado, mas a Bíblia não diz que a vida dele foi uma vida sem problemas, uma vida perfeitinha, não. A Bíblia fala que a vida dele foi abençoada, a casa dele foi abençoada. Quem sabe, provavelmente, a mulher dele, os filhos dele, quem estava na sua casa, os vizinhos começaram a ver a mudança na vida de Obed-Edom e de toda a sua casa. A Bíblia está dizendo que toda a sua casa foi abençoada em tudo que ele tinha. Não tem como negar isso aqui. E essa mudança da bênção na vida dele, de fato, se externou. Se externou tanto para os que estavam na sua casa, de um para com os outros, e também se externou de forma que as pessoas pudessem ver, a vizinhança. Uma outra coisa que eu vejo que a presença e o poder de Deus mudou a vida familiar de Obed-Edom é que esta bênção foi em resposta à presença. A bênção na casa de Obed-Edom foi a resposta em um poder de Deus, a presença e o poder de Deus que trouxe bênção sobre a casa de Obed-Edom. É a presença de Deus na vida daquele homem, daquela casa. Então, meus irmãos, quando nós dispomos em Deus nos abençoar, Ele vai mudar a nossa vida, porque é uma ação da sua graça maravilhosa. Então aqui nós temos que entender que essa bênção foi a resposta da presença de Deus e do poder dele na casa. Nossas bênçãos que nós temos, ou que nós podemos ter, não decorre das coisas humanas, não decorre da matéria. As bênçãos que nós vamos tendo ao longo da nossa vida é resposta à presença e o poder dele na nossa vida. Sem o poder e a presença de Deus em nossa vida, estaremos vivendo sobre nosso próprio poder. E viver sobre o nosso próprio poder, meu irmão, irmã, amigo e amiga, é viver fraqueza para baixo, é declínio, é frustração, é derrota. Veja comigo, quantos de nós estamos felizes em viver uma vida sem o poder de Deus? Olhe para a sua vida e veja se você anda feliz sem o poder de Deus na sua vida. Quantos de nós estamos dispostos a ter uma igreja aonde não se tem o poder de Deus? Basta percorrer movimentos. Queridos irmãos e irmãs, quantos de nós falamos sobre adoração, mas nunca experimentamos o poder de Deus,
O poder de Deus que eu estou tratando aqui não é o poder de Deus de um conceito que nós temos nesse século. Um poder extravagante, extravasante, de uma forma maluca. Não é isso. O poder de Deus, a presença dele, a intimidade com ele, a comunhão com ele na nossa casa vai trazer mudança, vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a nossa casa, vai mudar todo o nosso ambiente. A bênção dele vai estar sobre nós e de tudo que nós temos. Veja que maravilha, meus irmãos. Aqui a presença e o poder de Deus mudou a vida de Obed-Edom. Mudou, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha agora era em decorrência da presença de Deus em sua casa. A arca estava ali. A arca estava na vida daquele homem, daquela casa, daquela família. Então tudo mudou. Tudo mudou na vida familiar de Obed-Edom. Gostaria aqui agora de colocar para você o segundo princípio. Vejamos? Então vejamos o segundo princípio. A presença e o poder de Deus mudou a prioridade de Obed-Edom. A presença e o poder de Deus não só mudou a família de Obed-Edom, mas também mudou a sua prioridade. Um dia, no outro dia, houve uma outra batida à porta da casa de Obed-Edom, e agora era Davi novamente, retornando para levar a arca. Agora imagine você, será que Obed-Edom queria que aquela arca saísse da sua casa? O tanto que a bênção de Deus foi notória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Davi começou então a convocar as pessoas para cantar. Davi começou então a fazer todo o processo cerimonial para levar a arca. E em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16, temos assim: E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. No versículo, então, 18, você vai ter assim, então, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Ben, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, e a Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeu, Miqunéias e Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Veja, ele disse aqui sim para um momento aonde estava tendo a oportunidade para fazer parte dessa história. Veja que naquele momento o nome de Obed-Edom é citado. Quem sabe a Bíblia não relata, possivelmente Davi chamando para compor ali a caminhada. Obed-Edom levanta a sua mão e se dispõe a fazer a proposta da caminhada. A caminhada de levar a arca, de servir ao Senhor. Ele disse para si mesmo, quem sabe naquele dia, a arca precisa de cantores, a arca precisa de servos, a arca precisa de cuidado, eu serei um desses, eu serei um desses. Veja que o texto está mostrando que Obed-Edom, naquele momento que a arca ficou na casa dele, a prioridade da vida dele, a prioridade da sua família, ou até mesmo da sua geração, foi mudada pela presença e o poder de Deus. Davi, em seguida, então, convoca as pessoas para serem porteiros. E quem está nesse meio, aqui é Obed-Edom. Você vai encontrar em 1 Crônicas 15, 23 a 24, uma mão, quem sabe, subira, Obed-Edom. Obed-Edom
estava disposto a servir agora com prioridade máxima o Senhor. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca, diz as Sagradas Escrituras. Aqui ele está novamente dizendo, a arca precisa de um porteiro, sou eu. Então, Obed-edom está junto aos cantores, Obed-edom está junto aos porteiros, Obed-edom está agora com a sua prioridade voltada àquilo que é importante para a sua vida. Quando a presença e o poder de Deus na nossa vida, ele não só muda a minha vida, não só muda a minha família, mas também muda a minha prioridade de vida. E quando as nossas prioridades de vida estão alinhadas nas prioridades de Deus, os momentos difíceis, as circunstâncias difíceis se tornam naquele momento um momento de bênção para a nossa vida. Sabe por quê? Porque as nossas prioridades estão alinhadas com a prioridade de Deus. Estamos focados nela. O Obed-edom demonstra isso aqui. Então Davi convoca pessoas para serem ministros da arca, pessoas para estarem servindo a arca. A arca ela era finalmente adorada. Ela era de fato um culto, uma forma do culto, da presença desse Deus ser real na vida do seu povo. Então, quando aquela arca está ali, eles entendem que a presença de Deus, do Todo-Poderoso, estava ali. É interessante você prestar atenção que na arca da aliança você vai ter o propiciatório, que é a tampa. E diz o relato sagrado de que na tampa havia 2 querubins com as asas abertas de uma ponta para outra. É como se tivesse 2 anjos de frente um para o outro com as asas abertas. E no meio desses 2 não havia nenhuma imagem. Isso era para contrapor as religiões pagãs, porque as religiões pagãs, todos os seus deuses eram expressos em imagem. Mas esse Deus que Israel servia não tinha forma, não tinha uma forma para ser adorada. A arca era o símbolo da adoração ao Deus vivo. Então, quando o povo de Israel estava adorando perante a arca, eles sabiam que não era a matéria da arca, eles sabiam que a presença desse Deus que não pode ser representada estava sendo adorada. Por isso esse Deus é um Deus santo, soberano e diferente. Então Davi convoca pessoas para serem ministros. E Obed-edom está entre esses irmãos, servindo ali junto com os cantores, com o porteiro, com o ministro. Davi então convoca isso, você vai achar no capítulo 16, versos 4 e 5. E pôs perante a arca do Senhor alguns levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo, depois dele Jeiel, Semirote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Olha aí. Com alaúdes e com harpas, e Asaf se fez ouvir consigo. Obed-edom está junto para servir, a prioridade do Senhor foi mudada. Ele está junto aos porteiros, ele é porteiro, ele está junto para ministrar, para cantar. Veja como que a vida de Obed-edom foi mudada. E aqui eu vejo que finalmente Davi disse, precisamos aí também de porteiros. E você vai encontrar no 16, versos 37 a 38. Então ali está Obed-edom. Obed-edom está para ser cantor, para ministrar, para ser porteiro. Ele está junto ao serviço, o serviço para adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, com isso, Obed-edom, aqui, meus irmãos, é abençoado. Ele é abençoado. E Obed-edom com seus irmãos também são abençoados, seus filhos. Aqui Obed-edom não perdeu o ritmo. Obed-edom não se tornou ali uma pessoa ociosa. Obed-edom não tornou uma pessoa que reclama da vida por circunstâncias. Obed-edom se dispôs. A presença e o poder de Deus mudou a prioridade de Obed-edom. Agora ele é um ministro, ele está servindo o Senhor junto à arca.
Ele permitiu ali naquelas circunstâncias, Obed-edom permitiu que ele pudesse de fato servir a esse Deus. O poder de Deus mudou, a presença de Deus mudou totalmente, ao ponto das suas prioridades agora também serem mudadas. Obed-edom agora está servindo a arca, servindo a presença de Deus. Ele então não só experimentou o poder de Deus, ele não só experimentou a presença na sua casa, na sua vida, mas também se dispôs a fazer, a ser, a mudar a sua prioridade para o Deus vivo e verdadeiro. Quais têm sido as suas prioridades? Como está a sua prioridade? Se Deus mudou a sua vida, se Deus mudou a sua família, as suas prioridades também têm que ser mudadas. Por isso você vai encontrar em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus. A nossa prioridade é o reino de Deus. As outras coisas nos serão acrescentadas. Terceiro princípio inútil. A presença e o poder de Deus não só mudou a vida familiar de Obed-edom, não só mudou a sua vida e família, mas também mudou a sua prioridade. Mas a terceira, a presença e o poder de Deus mudou a geração familiar de Obed-edom, no sentido de mudar agora a geração. Não só Obed-edom tornou-se porteiro para a arca de Deus, mas diz o sagrado texto de que a sua geração foi abençoada. Nós lemos no capítulo 26, verso 8, que ele tinha 62 descendentes que seguiram seus passos. 62 pessoas seguiram o passo de Obed-edom. Nós encontramos em 1 Crônicas 26, 8, todos estes foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos, seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Veja que a arca deixada na casa de Obed-edom, a presença e o poder mudou a vida dele, da sua família, mudou a sua prioridade, e agora a mudança você vê na sua geração, meus irmãos. Olha que interessante, ele não só permitiu em servir ao Senhor, em poder estar junto à arca, junto à presença de Deus, para ser útil, mas ele também foi um exemplo à sua família. Com certeza a sua esposa, os seus filhos, amigos, vizinhos, parentes viram em Obed-edom um exemplo de vida, o exemplo, o cuidado pela presença de Deus, o poder dele na vida dele. Então, essa influência foi bênção para a sua geração. Agora nós temos aqui 62 pessoas da sua descendência seguindo os passos de Obed-edom. Nós podemos às vezes nos sentirmos oprimidos quando nossos familiares não estão no caminho do Senhor. Mas é só você entender uma coisa: somente a graça do bom Deus é que pode mudar a circunstância. Creia que a boa mão do Senhor, a bondade, a graça, o poder, a presença de Deus pode mudar. Somente isso. Porque o tema que estamos falando é poder de Deus em nossa fraqueza. Nós somos fracos, humanos, nós não podemos, mas Deus no seu poder, Deus na sua presença, pode mudar a família, pode mudar indivíduo, pode mudar prioridade e pode mudar geração. E aqui nós encontramos Obed-edom foi agraciado, a bondade de Deus entrou sobre a vida dele, sobre a casa dele, e isso trouxe mudanças, não só na vida dele, mas influenciou toda a sua casa. Se você quer influenciar, se você quer mudar a sua casa, mudar a sua família, mudar a sua geração, você precisa primeiro que essa graça, que esse poder de Deus alcance você,
e que esse Deus, essa presença, esse poder assuma o controle da sua vida, fortaleça você, mude você, para que as pessoas possam ver em você a mudança que a presença e o poder dele causam em você. Concluindo, a bênção na vida de Obed-Edom aconteceu porque ele foi agraciado pelo poder e pela presença de Deus em sua casa. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, no tempo que estamos vivendo, não adianta correr atrás de bênçãos. As bênçãos não estão no homem, as bênçãos não estão na igreja, placa, as bênçãos não estão na pessoa do pastor, as bênçãos não estão no seu braço forte. A palavra nos chama a atenção que as bênçãos para a nossa vida e para a nossa casa está na presença e no poder de Deus atuando na nossa vida e na nossa casa. Obed-Edom poderia naquele dia ter dito para Davi: eu não vou aceitar essa arca na minha casa, eu não vou permitir que a arca entre na minha casa, porque eu sei a tamanha responsabilidade de cuidar, eu sei a tamanha responsabilidade de cuidar desse objeto. Mas Obed-Edom nada negativamente falou, mas Obed-Edom abriu a porta da sua casa naquele dia e foi cuidado e cuidou bem da arca. E você vai ver nos relatos que o cuidado de Obed-Edom foi tão grande que a arca ficou em 3 meses. Meus irmãos, aqui nós temos um princípio muito importante para esses dias que estamos vivendo. Pessoas que têm buscado ser abençoado, ser bênção, ter bênção de todas as formas, mas esquecendo que há uma única forma de sermos abençoados, só uma, não tem várias. Ele com a sua presença e Ele com o seu poder na minha vida, na sua vida. Então, nessa situação que estamos vivendo, Deus quer que sejamos homens e mulheres, amigos, amigas, irmãos, irmãs, que possam, de fato, ter dentro da sua casa, sua morada, minha vida, sua vida, a nossa casa também com outros, a presença e o poder dele. E que a nossa casa possa ver essa mudança, que o vizinho possa ver, que o outro possa ver, a sociedade possa ver a mudança, de que Deus está nos abençoando e que nossa geração seja abençoada. O povo que está ouvindo essa mensagem do cronista, o povo está ouvindo a corrida que Davi celebrou, a questão de usar, a casa repousou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom foi abençoada, a geração de Obed-Edom está também presente na ministração. Tudo isso vai mostrar para o povo agora de Israel que eles deveriam ter uma forma correta de servir ao Deus Santo, ao Deus Poderoso, ao Deus Gracioso. Meus irmãos, quando nós temos a forma correta de servir a esse Deus maravilhoso, Santo, Poderoso, a bênção dele vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não só sobre a minha, mas sobre a minha casa, sobre tudo aquilo que eu tenho. Então, se você, meu irmão, irmã, amigo, igreja, queremos de fato que Deus nos abençoe, só tem uma forma: a presença e o poder dele. A presença e o poder dele pode mudar minha vida, pode mudar minha família, pode mudar a minha forma de adorar, pode mudar as minhas relações, pode mudar tudo que eu tenho. Então vejo que a vida de Obed-Edom foi mudada. Aqui mostra a fraqueza humana. Davi não podia fazer mais nada a não ser deixar a arca. E ao voltar para buscar a arca, ainda Davi reconhece a sua fraqueza. Obed-Edom também sabia da sua fraqueza, para cuidar de um objeto sagrado, a presença de Deus. Meus irmãos, nesses dias de Covid, estamos vendo que o poder humano, a condição humanista,
o poder econômico, o poder físico, o poder emocional, em todos os âmbitos da nossa relação, seja ele emocional, político, financeiro, econômico, ciência, estão mostrando que o homem é fraco, que o homem não pode, que o homem não é capaz. Se Deus não tiver manifestando a sua presença e o seu poder, nada vai acontecer. Então, diante dessa situação, meu irmão, você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos, mas Deus, no seu poder e com a sua presença, na nossa fraqueza, pode mudar tudo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: eu sou forte quando eu sou fraco. Então, quando nós estamos reconhecendo nossa fraqueza e dependemos desse Deus, tudo pode mudar. Minha dica para você é: cada dia tenha uma vida íntima com a presença, com o poder do Deus Todo-Poderoso. Sua casa, sua vida, você precisa cultivar isso. A presença dele está no nosso meio, já não mais com a arca, não é mais com o objeto, mas a presença dele real, o seu Santo Espírito na nossa vida, nos capacita, nos edifica, nos convence, e que isso seja real na sua vida, que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que as suas prioridades de vida sejam mudadas, e ainda assim que a sua geração possa seguir o caminho que você tem seguido, um caminho de bênção, um caminho de poder, um caminho de presença diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela bondade, Senhor, sobre nós. Obrigado porque esse texto nos ensina, o cronista está ensinando, que nós precisamos ter a posição correta de servir o Senhor. Nós não podemos servir de qualquer forma, nós não podemos prestar um culto de qualquer forma, nós não podemos, com as nossas boas intenções, buscar as bênçãos do Senhor. Davi não conseguiu dessa forma, Uzá não conseguiu, mas quando a casa repousou na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou, o Senhor trouxe ali sobre a casa daquele irmão a presença e o poder, sem nenhum esforço que ele fez. O Senhor abençoou porque o Senhor quis abençoar. Pai, livra-nos de todos os nossos esforços humanos, humanistas, em tentar trazer bênçãos que nós não podemos trazer. Dá-nos reconhecimento de que somos fracos, de que a nossa fraqueza nada pode, mas o Senhor, com o teu poder, pode mudar a família, mudar o indivíduo, mudar a comunidade e mudar a geração. Por isso, Senhor, muda essa vida, muda essa família, muda essa geração, que haja uma geração de adoradores, uma geração de servos fiéis em todo o tempo. Nós pedimos, ó Pai, nessa situação que estamos vivendo, fortaleça-nos, edifica-nos para uma vida santa, piedosa, consagrada, que sabe o que é presença, que sabe o que é poder, longe de todas as boas intenções humanas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai e as eternas consolações do doce Espírito Santo de Deus repouse sobre cada homem, mulher, família, que a cada dia busca a presença e o poder de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus possa abençoar grandemente a sua vida, até podemos nos encontrarmos e nos reunirmos no templo. Temos esta oportunidade através dos veículos de comunicação, que é a internet e outras coisas, para termos um momento juntos na palavra. Espero que você, família, homem, mulher, possa de fato experimentar o poder, a presença de Deus na sua vida, na sua família, que possa mudar suas prioridades, que a sua geração, que a nossa geração seja geração abençoada, tá bom? Espero você para um próximo encontro aqui na meditação da palavra, juntos aqui meditando, e que você tenha uma ótima semana, que a sua casa, a sua família possa de fato receber bênção sem medida, tá bom?
Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo encontro, em nome de Jesus.